Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E hoje nós vamos falar sobre espanamento de rosca. É muito importante esse vídeo, porque eu vejo que muitas pessoas não entendem o que significa um espanamento de rosca num problema de eixo de pinhão ou eixo de tambor, principalmente na questão de eixo de tambor. É muito importante dar muita atenção para isso, porque muitas vezes eu vejo que o pessoal não sabe exatamente o porquê acontece esse espanamento, e muitas vezes eles acham que é porque apertou a porca ali e tal, e aconteceu alguma coisa, mas na realidade tem outros problemas junto que ocasionam esse tipo de problema. Esse não é o principal dos problemas, isso aí é só um resultado. Quando a gente fala de eixo de tambor, a gente está falando de um conjunto de coisas ali. A gente tem o primeiro rolamento, o rolamento mais perto do tambor, a gente tem o segundo rolamento, que é o rolamento superior mais perto da porca. Nos modelos, logicamente, gente, quando se fala sobre espanamento de rosca, é justamente naquele eixo que tem uma porca na parte superior, né? Não é em outro modelo que não tenha isso. Mas a gente consegue ver ali que tem o rolamento de baixo, o rolamento de cima, a arruela e aí uma porca castelada na parte superior em alguns modelos, e uma porca autotravante que tem uma trava de nylon ali que faz essa segurança dessa parte superior. E alguns modelos desses apresentam aí um princípio de dobra na rosca, como se o dente da rosca quisesse começar a ficar deitado. Isso vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de fazer a manutenção da máquina de vocês, porque ela pode estar apresentando esse início de espanamento e vocês podem identificar aquilo ali. É importante vocês saberem que eu estou falando da maioria das betoneiras 400 litros que tem esse tipo de rosca na parte superior, que tem os rolamentos no basculante. Então vocês conseguem entender o que eu estou dizendo baseado nesse pensamento aí. E tem um modelinho que o Gustavo citou também, o modelinho da Menegote 120, 150, que tem uma rosca esquerda ali, uma porquinha bem fininha, rosca esquerda. Também acontece isso que eu vou dizer pra vocês. E aí tu pode perguntar: tá, Maurício, mas tu falou que tem mais coisa a ver. O que é que tem a ver com o espanamento, essas outras coisas aí? O que são essas outras coisas? Como eu falei pra vocês, tem alguns conjuntos de peças ali. O primeiro rolamento, o segundo rolamento. Notem que o rolamento superior, ele entra com uma determinada pressão. Todo rolamento de betoneira, ele tem que entrar com uma determinada pressão. Ele vai ser batido pro lugar, ele vai entrar com pressão no lugar, porque essa pressão é a responsável por segurar aquele conjunto de rolamentos e aquele tambor. O rolamento mais próximo do tambor e o rolamento superior. Esse rolamento, ele tem que ser encaixado no lugar com aquela pressão, e a porca vai vir em cima dele, vai só complementar a pressão que tem que ser exercida pela função ali de segurança, ali a função do encaixe do rolamento. Então, o eixo na parte superior, ele tem que ter um determinado tipo de pressão ali vinculado ao diâmetro dele. Se ele, digamos, for um eixo de 50 ou um eixo de 40 superior, a medida do eixo ali original tem que ser a medida que proporcione pressão de encaixe ali para ele poder tensionar ali e ficar preso só por ali, para que não haja todo o trabalho de segurança daquele eixo todo e de todo aquele peso de concreto dentro daquele tambor só na porca. Quando começa a dar aquela cedida na rosca, que começa a ver que tá estranho, aquele fio de rosca não tá com a cabeça retinha no lugar, ele tá meio inclinado. Quando ele começa a deitar o fio, que tu consegue ver isso, quer dizer que o primeiro assento de rolamento, o rolamento mais próximo daquela porca de cima, ele já tá começando a ficar folgado. Não tem mais aquela pressão que se precisaria ter, porque ele tá afetando ali aquela parte superior da rosca, e às vezes já está folgado, dependendo do modelo, né, Gu? Te lembra do modelo do flange da Horbach antiga? Que é uma porca 1 1/4, um baita de um roscão, e aí no fim das contas, aquela rosca grossa com aquele eixo grosso, ele tem mais estrutura para aguentar todo o peso daquele tambor. Só que quando o eixo é fino, por exemplo, que os primeiros modelos da CSM que vinha com a rosquinha bem fininha, com a parte do eixo, a ponta do eixo fina, muitas vezes acabava nem espanando a rosca, ele acabava quebrando a ponta do eixo. Te lembra? O que tu ia perguntar? Tem a questão também do eixo da Poça Mai, que tem uma cabeça de rosca bem pequenininha. É verdade, era menor que as primeiras CSM, né? Que aquele modelo da CSM é bem pequena. O Lucas vai botar pra vocês verem. Apesar de que o eixo é 1045, aquela pontinha ali, e outra rosca bem grossa, né? Então fácil de desrosquear, e ela tem até um contrapino porque tem uma porquinha castelada bem pequenininha. Aquilo ali complica um pouco a situação. Então quando vocês conseguem ver que ela já tá querendo deitar, no fim das contas é porque tem alguma coisa a ver com aquele primeiro rolamento. Sempre, 99,9% dos casos que tem aquele tipo de início, aquele primeiro indício de espanamento de rosca, é por causa daquele primeiro rolamento. E inclusive ele vai estar cônico.
ali porque o rolamento já trabalhou de tudo que é jeito ali em cima e trabalhou forçando justamente na parte da porca. Então, quando se tem uma porca espanada, uma rosca espanada na ponta de um eixo de uma betoneira, de um tambor de uma betoneira, a gente pode ter a certeza que tem alguma coisa a ver com o rolamento superior da máquina, o rolamento mais próximo dali. O que acontece? Ele perde aquela parte do assentamento interno, da parte interna do eixo ali, ele vai perdendo a pressão, porque às vezes ele pode ir trabalhando. Uma coisa bem importante é justamente adequar aquele aperto quando tu vai fazer o aconchego de um rolamento novo, é fundamental, porque se tu deixar qualquer folguinha que seja ali, ele pode começar a dar de si. E outra coisa importante também, gente, além desse primeiro ponto onde tu vai apertar, é importante tu fazer uma segunda regulagem posterior a um determinado tempo de trabalho, porque a partir do momento que ele assenta ali, às vezes pode surgir uma folguinha, e essa folga é justamente a folga que vai permitir que o rolamento tenha aí uma certa oscilação e que em algum tempo posterior ele vai apresentar aí a folga que a gente vê para posteriormente destruir a rosca na parte de cima. Então é muito importante nós analisarmos dessa forma. Colocou os rolamentos novos, botou o rolamento superior, encaixou lá no tambor, fez o aperto, viu a folga, não deu folga, bota para trabalhar. E aí depois de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, tu vai lá e mete a mão e vê se realmente aquilo ali não folgou novamente, porque a partir do momento que ele deu aquela folguinha e tu continuou trabalhando, aquela oscilação entre os dois rolamentos, aquele peso que vai ficar só no rolamento superior com uma certa folga ali, ele vai fazer com que aquele rolamento vá batendo os roletes na carcaça dele, na pista de rolagem, vá batendo, e no fim das contas, com essa pancada entre os roletes e a pista de rolagem, além de tu poder destruir um rolamento, não é, Gu? Que pode acontecer, tu pode não destruir o rolamento, mas começar a destruir aquela parte do assento no eixo. E aí vai começar a destruir o assento, quando vê o assento já não segura mais nada, vai ficar toda a força na porca e no fim das contas vai começar a correr a rosca por causa disso. Então é muito importante quando tu vai montar no lugar uma peça, principalmente quando tu vai desmontar e montar de novo uma outra peça no lugar, é fazer essa regulagem aí. Fala, Gu. E como que resolve esses problemas então? Porque só refazendo a rosca eu sei que não dá certo. É, exatamente. Só fazendo a rosca não vai dar certo, até porque a gente tá falando que tem aquela parte do assento. Aí pode surgir essa pergunta que o Gustavo falou, e eu até agora falei só sobre o problema e não falo sobre a questão da resolução. E é muito importante fazer a resolução bem feita. Tu pode ter 2 maneiras de fazer. A primeira é comprar um eixo novo e montar no lugar, coisa que às vezes complica, porque tu vai gastar um dinheiro maior, mas se tu tiver como fazer esse outro passo, seria melhor. Na parte do eixo, por exemplo, vamos pegar aí o eixo da Menegote, tu consegue fazer o enchimento em solda de novo da parte superior do assento do rolamento e também o enchimento da rosca e refazer isso no torno. Fica bem mais barato do que comprar um eixo novo. E outros modelos de máquinas, por exemplo, máquinas que têm o eixo soldado no tambor, como os primeiros modelos da CSM, modelos da Mactron, que mais? Possamai, é que tu tinha falado da Possamai. A gente tem como fazer um prisioneiro. E nesse caso, o vídeo vai ficar muito longo e o Lucas vai deixar para vocês aqui no card aqui. É um vídeo antigo, desculpem o barulho, mas é importante vocês verem. É um vídeo sobre essa parte aí de como fazer essa parte de um prisioneiro nesse eixo do tambor, e vocês vão ver bem como se faz ali e vão aprender a fazer certinho. E outra coisa, gente, vai baratear demais o serviço para vocês. Não vai precisar cortar tambor, vale muito a pena dar uma analisada nesse vídeo aqui. Espero muito ter ajudado a cada um de vocês com mais esse vídeo e a gente se vê em um outro vídeo.